Olá! A aula de hoje será a classificação das equações diferenciais de primeira ordem. A forma padrão de uma equação diferencial de primeira ordem na função incógnita y em função de x é y' é igual a f de xy, onde esse y' é a derivada. F de xy pode ser escrito como quociente de duas outras funções, que eu estou chamando aí de m de xy e menos n de xy. Assim, a gente vai representar dessa maneira, ó. Y' é igual a quê? F de xy, que é igual a quê? A derivada de y em relação a x. A derivada de y em relação a x vai ser igual a quê? Vai ser igual a m de xy dividido por menos n de xy, que equivale à forma o quê? Diferencial. Utilizando meios pelos extremos, a gente vê que m de xy vezes dx é igual a menos n de xy vezes dy. Aí, a gente tem essa forma aí, que é m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Eu só fiz passar, né, o menos n de xy para o lado esquerdo, né, da igualdade, e igualei a zero. Então, essa aí equivale à forma diferencial. Então, se m de xy dx mais n de xy dy é igual a zero, equivale à forma diferencial, então, vamos escrever aqui a equação diferencial x vezes y' menos y ao quadrado igual a zero na forma padrão. Então, como a gente viu anteriormente, voltando para você dar uma olhada, o que é forma padrão ou forma normal? É quando eu isolo o y'. Então, y' vai ser igual a quem? A f de xy. Então, vendo aqui para esse exemplo, eu vou isolar quem? O y'. Então, nesse caso, a forma padrão vai ser o quê? X vezes y' vai ser igual a quem? Y ao quadrado. Então, y' vai ser o quê? Y' vai ser igual a quem? A y ao quadrado dividido por x. Então, essa daqui é o quê? É a forma padrão, que y' é igual a f de xy. Ok? Agora, vamos escrever essa equação diferencial aqui. Y, que multiplica y vezes y' menos 1 igual a x. Então, vamos escrever aí já na equação diferencial. Como é a forma da equação diferencial? M de x y dx mais n de x y dy igual a zero. Tá aí, o que é que a gente vai fazer primeiro? Essa é a equação, né? Essa aqui é a equação. Então, só fiz multiplicar, né? Y vezes y ao quadrado vezes y' menos y igual a x. Isolei o y', que ficou x
mais o quê? Y dividido por y ao quadrado. Como eu sei que y' é a derivada de y em relação a x, eu só fiz substituir. Então, a derivada de y em relação a x é igual a quê? A x mais y dividido por y ao quadrado. Então, fazendo meios, meio pelos extremos, então, eu tenho x mais y vezes dx, menos, né? Já passei o menos y ao quadrado dy, vai ser igual a zero. Então, observe, quem é m de xy? M de xy vai ser x mais y. E n de xy vai ser menos y ao quadrado. Não é isso que eu acabei de dizer? Então, essa é a forma diferencial que a gente encontrou. Ou seja, m de xy vai acompanhar sempre dx. E o n de xy sempre vai acompanhar o dy. Então, vimos, em forma de exemplo, a forma padrão e o quê? E a forma diferencial. Agora, a gente vai ver o quê? Equações lineares, homogêneas, separáveis e exatas, certo? De uma forma geral. Equações lineares. O que são equações lineares? Se f de xy puder ser escrita como f de xy igual a menos p de x vezes y, mais q de x, então, a equação diferencial é linear. Então, se você conseguir colocar uma equação nesse formato, então, podemos dizer que é uma equação linear. Caso você não consiga, então, ela não vai se enquadrar nessa equação, nesse tipo de equação, que é a linear. Vamos aqui. Então, reescrevendo. Eu sei que f de xy é y'. Então, para ficar mais curta a anotação, eu vou chamar y' mais pxy vezes y igual a q de x. Então, essa é a forma que a gente vai utilizar na equação diferencial linear. Então, essa é a forma, certo? Que dirá se será uma equação linear ou não. Vamos fazer um exemplo. Então, nesse caso aí, determinar se as equações diferenciais são lineares. Então, nesse caso aí, nessa letra A, para exemplificar, certo? Para um melhor entendimento. Vamos ver se y' igual a 100 é uma equação diferencial linear. Vamos ver? Então, para ela ser uma equação diferencial linear, ela tem que estar nesse formato. E aí, ela está nesse formato? Então, eu estou dizendo o quê? Então, que px, nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? A 0. E qx vai ser igual a 100. Então, é uma equação linear, se enquadra. Ok? Nesse outro caso aí, y' mais x vezes y a sexta é igual a 0. Então, é uma equação linear, vamos observar. Observem que o y, eles têm que estar com a potência igual a quanto? A 1. E aqui está elevado a quanto? A sexta. Então, devido a esse termo, nós podemos dizer que essa equação, ela não é linear. Então, a equação não é linear devido a esse termo, y a sexta. Mas, se fosse y' mais x vezes y igual a 0, aí seria uma equação linear. Mas, como tem esse termo aqui, então, ela não se enquadra nessa forma.
Então, e equações homogêneas? Uma equação diferencial na forma y' igual a f de xy, ela é homogênea se f de tx, ty, for igual a f de xy para todo número real t. Então, ela só será uma equação diferencial homogênea se f de tx, ty for igual a f de xy. Então, vamos verificar uma equação para ver se ela é homogênea ou não. Esse exemplo aí. Olha o que ela está dizendo. Y' é igual a 2 vezes x vezes y exponencial elevado a x dividido por y. Isso tudo, né? Dividido por x à segunda mais y à segunda vezes sendo de x, y. Então, vamos verificar se essa é uma equação homogênea. Então, y' vai ser igual a quê? Y' não é f de xy? Então, f de xy eu reescrevi. É igual a isto. Então, o que que eu fiz aqui? Desse passo para esse. Como eu tenho que testar, então, f de tx, ty, tem que ser igual a f de xy. Isso aqui é f de xy. Só que eu quero agora é f de tx, ty. Então, onde estiver a incógnita x, eu coloco o quê? Tx. Onde tiver y, eu coloco o quê? Ty. Então, o que é que eu fiz? 2 vezes tx vezes ty vezes exponencial elevado a tx dividido por ty. Isso tudo dividido por quem? Onde tem o x, eu coloquei o quê? Tx ao quadrado mais ty ao quadrado vezes seno de tx, ty. Continuando. Então, o que é que eu fiz aqui? Desse passo para esse. 2t ao quadrado xy vezes exponencial desse termo. Dividido por t ao quadrado x ao quadrado mais t ao quadrado y ao quadrado vezes seno de tx, ty. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero observar se isso tudo vai se igualar a esse termo. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar em evidência t ao quadrado, tanto no numerador quanto no denominador. Então, a função tx, ty vai ser o quê? 2t ao quadrado xy, exponencial elevado a esse termo, e aqui embaixo eu coloquei em evidência t ao quadrado. Então, quando eu coloco t ao quadrado em evidência, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes seno de tx, ty. Então, o que é que eu faço agora? Agora, eu vou simplificar este T2 com este T2. Então, quando eu simplifico este termo com este termo, que é o T2, como é um produto, tanto no numerador quanto no denominador, então, eu posso eliminar, né? Simplificar. Então, eu vou voltar para esta função aqui. Não é? Não é a mesma? Então, essa equação, ela é homogênea. Por quê? Porque f de tx, ty é igual a f de xy. Entenderam? Pronto, então, isso a gente verificou que realmente essa equação, ela é homogênea. Agora, vamos entender como é que se enquadra as equações separáveis. Consideremos uma equação diferencial na forma
essa é a forma diferencial que a gente já sabe, né? M de x, y, dx, mais n de x, y, dy, igual a zero. Se m de xy for igual a de x, ou seja, a função somente de x, e n de xy for igual a b de y, função somente de y, então a equação diferencial, ela vai ser o quê? Separável, ou de variáveis separáveis. Ou seja, repetindo, se m de xy for igual a a de x, for função apenas de x, e n de xy for igual a b de y, for função apenas de y, então, essa equação, ela é separável, certo? A gente pode separar. Então, vamos verificar se essa equação aí, na letra A, ela é separável. É uma equação separável. Então, nesse caso aí, eu tenho 1 mais x vezes dx mais y dy igual a zero. Então, o que é que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que esse termo mais x vai ser o quê? Vai ser m de xy. E o y vai ser quem? N de xy. Então, m de xy é igual a quem? A x, que é função apenas de x, né? Vamos para esse outro termo aqui. N de xy é igual a b de y, que é função somente de quem? De y. Então, posso dizer que essa equação aqui é separável. Ok? Então, ela é separável. Agora, vamos para equações exatas. Uma equação na forma, né? M de xy dx mais n de xy dy é igual a zero. Ela é exata se a derivada parcial de m de xy sobre y vai ser igual à derivada parcial de n de xy em relação a x. Entendeu? Se essa derivada, a derivada de m em relação a y for a derivada de n em relação a x forem iguais, então a equação é exata. Então, vamos verificar se essa próxima equação, essa equação que eu coloquei agora, 2x, y, dx, mais 1 mais x ao quadrado de y é igual a zero, ela é uma equação exata. Então, o que acompanha dx é o que? O m, né? Então, m de xy é igual a 2xy. E n de xy, que acompanha quem? dy. Vai ser 1 mais x ao quadrado. Então, para observar se ela vai ser exata, então, vou derivar esse termo aqui em relação a quem? A y. E esse em relação a x. Vamos lá. Qual a derivada de 2xy em relação a y? Vai ser quanto? Vai ser 2x, né? A derivada de y é 1. Então, 1 vezes 2x é x. Vamos para cá. Isso é o que a gente já fez, né? Vamos para cá. A derivada de 1, ou seja, a derivada de nx, a derivada parcial, né, de nxy, em relação a quem? A x. Então, vamos derivar isso, que eu sei que é n, vamos derivar isso em relação a x. Então, a derivada de 1 é quanto? 0, que é uma constante. E a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, observe que a derivada parcial de m de xy, a derivada parcial de m em relação a y, é igual à derivada parcial de n em relação a x. São iguais. Então, se são iguais, minha gente, então essa equação é o quê? É exata. Vamos ver outro exemplo?
Então, isso aqui é o que eu afirmei para vocês, né? Como a derivada, elas são iguais, então a equação é exata. Deixa eu ver se eu fiz outro exemplo para vocês. Fiz a letra B. Olha aí. X mais seno de y mais x vezes cosseno de y menos 2y dy igual a zero. Então, m de x e y vai ser igual a quem? X mais seno de y. N de x e y vai ser quem? X cosseno de y menos 2y. Então, qual a derivada de m? A derivada passa de m em relação a y será o quê? Né? Em relação a y, então aqui é zero. A derivada do seno, né? O cosseno de y. Então, vamos derivar isso aqui em relação a quem? Se eu já derivei em relação a x, o n vai ser em relação a... Desculpe. Se eu derivei o m em relação a y, então, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então, qual a derivada de x vezes cosseno de y? Em relação a x. A derivada de x é quanto? 1. 1 vezes cosseno de y. Então, vai ser quem? Cosseno de y. Porque a derivada de menos 2y é zero. Porque é considerado isso como uma constante. Então, observe que a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x, que é igual a cosseno de y. Então, essa equação aqui também ela é exata. Então, ela é exata. Deixa eu ver se tem outra. Acho que tem a letra C, para a gente finalizar. Vamos fazer mais essa aqui. Esse outro exemplo aí. Olhe, m de x e y vai ser igual a quem? X vezes y mais x ao quadrado. E quem é n de x e y? É menos 1. Então, qual é a derivada parcial de m em relação a y? Vai ser quanto? A derivada parcial aqui, de m em relação a y. Aqui vai ser igual a quanto? A zero. A derivada de y é quanto? 1. 1 vezes x. Então, a derivada aqui vai ser quanto? X. E a derivada de n, derivada parcial de n em relação a x. Quanto vai ser aqui? Vai ser zero. Não é isso? Não constante? Então, a derivada parcial de m em relação a y é diferente da derivada de n em relação a x, que é igual a zero. Então, como é uma derivada é diferente da outra, então, o que é que está acontecendo? Então, essa equação, ela não é exata. Pronto, minha gente, com esse último exemplo, a gente finaliza por aqui. Então, a gente classificou, né, as equações diferenciais de primeira ordem. Então, vou fazer uma lista de exercício, uma atividade como queira, para vocês fazerem. E vou postar na plataforma. Na próxima aula, a gente já inicia utilizando, certo? Utilizando as resoluções, como resolver equações lineares. Então, é bom vocês observarem. Essa classificação nada menos de que vocês verem como é que se apresenta uma equação. Ou seja, como é que se apresenta uma equação linear, homogênea, separável e exata. Então, se a gente já sabe que tal equação ela é linear, então, aí a gente já começa a utilizar o método de resolução. Então, o método de resolução será explicado bem detalhado na próxima aula. Aí, a gente vai prosseguindo. Método de resolução, acredito que em cada aula, um método. Aí, linear, homogêneo, separável, exata.
Aí a gente vai para as aplicações e assim sucessivamente. Então, ficamos por aqui. Tchau, minha gente.